né? No momento que Israel volta para a terra, e nós temos os últimos escritos ali no período de Neemias, quando está sendo reconstruído os muros da cidade, está sendo reconstruído o templo, nós temos os últimos profetas, né, sendo o último deles Malaquias. Esse período do retorno, né, está dentro do Império Persa, né? Israel era governado, estava sob o domínio do Império Persa, mas o Império Persa, né, através da bondade de Ciro, digamos assim, para cumprimento da profecia, permitiu que eles voltassem para a terra e houve um período de relativa paz, né? Acontece que veio Alexandre o Grande, o famoso Alexandre o Grande, e ele dominou o Império Persa. Então, Israel, que estava sob o jugo dos persas, passa a estar sob o jugo de Alexandre. E não só Israel, mas todo o Oriente Médio e muitos povos ali ao redor. Com Alexandre, né, com a dominação de Alexandre, vem o que a gente chama de helenização. O que a gente entende por helenização, né? Alexandre, ele ao dominar cada terra, cada possessão que ele tinha, ele trazia com ele, né? Diferente de outros povos, por exemplo, os babilônios, eles retiravam as pessoas dos seus lugares, os assírios levavam cativos. Não, Alexandre, ele trazia a cultura grega, o pensamento grego, né? O idioma grego. Então, assim, ele deixava, a ideia dele era deixar o mundo cada vez mais grego, digamos assim, né? Então, uma coisa que a gente precisa falar sobre esse período anterior a Alexandre, a transição do persa para Alexandre, é que é o período que surgem as sinagogas. Tá? Esse é um detalhe importante. Voltando para Alexandre, né? Com a helenização do mundo antigo, eu tenho o quê? O surgimento da Septuaginta. Então, eu tenho judeus que não chegaram a voltar do cativeiro. Eu tenho judeus que, porque não chegaram a voltar do cativeiro, já nem falavam mais o hebraico, né? Então, e esses judeus se reuniam nessas sinagogas, era a forma que eles tinham de manter a cultura. Então, dentro do processo de helenização de Alexandre, então surge o quê? Surge a Septuaginta, que é uma tradução das escrituras hebraicas para o grego. Então, a escritura, que antes só estava disponível para o falante de hebraico, né, agora estava disponível para todo mundo grego. Né? E esse é um ponto muito importante. Foi importante para os judeus naquele período, mas foi importante para que o evangelho chegasse até nós também, porque o mundo que recebeu a propagação da primeira vinda de Jesus, né, como Messias, foi o mundo grego. Né? Então eu já tenho, além dessa dominação de impérios, eu tenho o surgimento das sinagogas, eu tenho a tradução da Septuaginta, né? E dentro ainda desse mundo helênico, né? Apesar da morte precoce de Alexandre morreu muito jovem, mas o império ali foi dividido pelos seus diáconos, que eram os seus generais. Então, num primeiro momento, foram os Ptolomeus que governaram sobre aquela região onde estava Israel. Os Ptolomeus governavam desde o Egito. Foi um período relativamente tranquilo, podemos dizer assim. Depois vieram os Seleucidas, e aí a coisa começou a ficar um pouco mais complicada, porque Antíoco Epifânio, né, o quarto, ele era uma pessoa, digamos assim, um pouco mais rude, um pouco mais bruta, então ele queria impor, né, a cultura grega, os cultos gregos de uma forma mais incisiva, né? E historicamente os judeus, eles morreram desde o retorno do cativeiro, eles morreram exatamente porque eles não se curvavam, né? Digamos assim que o trauma do cativeiro foi uma coisa tão grande, tão profunda, que a partir de Neemias e Esdras, isso é uma coisa que marcou, né, toda a subsistência do povo judeu durante esse período. Eu não me dobro a outro Deus que não seja Jeová. Então, por conta disso, houve ali bastante, né, conflito, né? O templo foi profanado, houve sacrifícios de animais impuros, e a ideia de Antíoco era transformar o templo, né, num templo a Zeus. Por conta disso, houve uma revolução, que é uma revolução muito conhecida, que é a Revolução dos Macabeus. Isso está descrito nos livros de 1º e 2º Macabeus, né? Onde Judas Macabeu coordenou o povo, liderou o povo numa vitória e conseguiu recuperar o templo e rededicou o templo ao Senhor. É por isso que a gente vê nos evangelhos Jesus participando da festa da dedicação, porque o templo foi resgatado e foi rededicado ao Senhor. Os judeus chamam essa festa, que é celebrada até hoje, de Hanukkah,
né? Que é onde a gente tem ali aquele candelabro com as 9 hastes. É como se fosse esse que nós temos aqui no programa, mas com 2 hastes a mais, né? Celebra exatamente esse momento, porque foi um momento muito importante para a história do povo. Durante este tempo, houve um tempo de relativa paz, né? Onde se levantou um governo Hashmoneu, né? Em seguida, surge o quê? Surge o Império Romano. E aí, com o Império Romano, né, o povo volta a estar debaixo de jugo, né? Não era um jugo tão... Num primeiro momento, não foi um jugo tão opressor quanto foi o jugo dos Seleucidas. Depois a coisa complicou bastante. Mas dentro deste momento ali do Império Romano, uma coisa muito importante que surge são as estradas e a comunicação romana, né? Então era um mundo que estava completamente conectado, e dentro deste mundo romano também surge a famosa figura de Herodes o Grande, e ele era chamado Herodes o Grande exatamente porque ele era famoso por suas construções, né? Fez portos, entre outras coisas, e biblicamente falando, foi ele que fez Massada, mas a construção mais importante, biblicamente falando, de Herodes é o templo, porque ele aumentou, né, o segundo templo, e ele transformou em uma coisa que era mais bonita, que era grandiosa e tal, e é por isso que ele é famoso, digamos assim, dentro ali da percepção. Mas esse foi o mundo esse foi o mundo judaico que Jesus recebeu. Muitos anos de domínio, então era um mundo que ansiava uma redenção no sentido de libertação política, e era um mundo que já estava totalmente pavimentado para que depois o evangelho se espalhasse, porque eu já tinha, né, locais de cultos espalhados por todo o mundo antigo, porque onde havia judeus havia sinagoga, a gente vê isso no livro de Atos depois mais para frente. Era um mundo que já havia uma tradução do texto sagrado num idioma que era corrente, era conhecido em todo o mundo antigo, e eu já tinha caminhos e meios, porque já existia sistema de correio, já existia estradas, já existia todo um sistema de comunicação preparado para que isso acontecesse. Então, esse é um panorama, né, do mundo que Jesus, que recebeu Jesus, né, do que aconteceu nesses 400 anos de silêncio profético. Muita coisa aconteceu.